das letras, falando sobre desenvolvimento de fala e de linguagem, e hoje vocês vão estar aqui para aprender como ensinar os sons das letras. Primeiro, a gente precisa entender por que é tão importante eu ensinar os sons das letras para os meus alunos, para as minhas crianças, né? Uma coisa que a gente discute muito quando a gente tem as aulas de pós, né? Então, principalmente no processo de alfabetização, onde nós temos muitos pedagogos, muitos professores que estão lá inseridos dentro das séries iniciais, né, na educação infantil, nas séries iniciais de alfabetização, eles falam: olha, professora Carla, eu não ensino os sons das letras porque eu não sei, porque na minha graduação de pedagogia nós não tivemos esse conhecimento, né? Então, muitas vezes é por falta de conhecimento e esse professor precisa vir buscar um curso para conseguir se atualizar e para conseguir ensinar os sons das letras para as crianças. Mas vamos primeiro, então, entender o porquê que é tão importante eu ensinar os sons das letras para minha criança. Primeiro, a gente precisa entender que quando a gente fala na alfabetização dentro da língua portuguesa, a gente precisa entender que o nosso português, a nossa língua, ela faz parte de um sistema de escrita que é alfabético. Todo o sistema de escrita que é alfabético, ele foi criado a partir do quê? Da nossa fala. Aí vem a importância dessa criança conhecer como a nossa fala é formada. Quais são os sons da minha fala, como que eu movimento a minha boca para produzir esses sons. Porque muitas vezes a gente fica trabalhando em cima de letra, em cima de nome da letra, em cima de forma da letra, mas eu preciso entender que eu vou construir a minha escrita e eu vou aprender a ler transformando letras em sons, transformando sons em letras. Se é isso que acontece, por que eu não ensino o som das letras para minha criança? E o maior relato que eu escuto é porque não tem esse conhecimento. Então, hoje vocês estão aqui para adquirir esse conhecimento, junto com o Grupo Rema. Quando a gente pensa, então, na leitura, quando a criança está lendo, ela precisa fazer o quê? Uma decodificação grafo-fonêmica, ou seja, os grafemas são as nossas letras, são símbolos, são desenhos gráficos que foram criados para representar o quê? Os fonemas. O que são os fonemas? Os sons das nossas letras. Então, para que essa criança consiga aprender a ler, ela precisa transformar letras em sons. A criança não lê pelo nome da letra. Se ela falar aqui V-A-C-A, ela leu? Não, ela não leu, ela apenas nomeou as letras. Para ela ler, ela precisa fazer o quê? Vaca. Ela transformou desenhos, que são as nossas letras, os nossos grafemas, em sons da nossa fala, que são os nossos fonemas. Então, para a criança conseguir ler, ela precisa aprender a transformar essas letras em sons. Às vezes a gente fica trabalhando assim, V com A, vá. A criança precisa decorar. Olha quanta informação ela joga na memória. V com A, vá. Guardou na memória dela. C com A, K. Guardou na memória dela. Depois ela precisa juntar tudo isso e acessar. Que palavra que eu li? Qual é o significado? Se eu não tenho conhecimento da letra, o conhecimento do som da letra, eu acabo dificultando esse processo para minha criança. Entende? Para a criança escrever, ela vai ter que produzir uma codificação fonografêmica, ou seja, ela precisa transformar os fonemas, que são os sons da nossa fala, em grafemas, que são desenhos que vão representar os sons. Né? Então, eu preciso transformar sons em letras. Se eu faço um ditado para a criança, eu falo assim para ela: escreva para mim a palavra vela. O que ela vai precisar fazer? Transformar esses sons que ela ouviu, vela, em letras. Então, ela vai lá. Que som é esse? Qual é o desenho? Qual é o símbolo que eu uso para representar esse som? Ah, é a letrinha V, esse que desce, sobe, Vé. Ah, tem o sonzinho E. Como que eu represento esse som E? Ah, é a letrinha E. Que letra eu uso para representar esse som L? Ah, é a letra L.
A. Que letra eu uso para representar esse som A? A, letra A. É claro que as vogais, elas vão ser muito mais fáceis, por quê? Porque o nome da letra é igual ao som da letra. Letra A, som A, letra E, som E. Elas vão ter algumas variações pequenas, né? Mas as consoantes vão ser mais difíceis, por quê? Porque elas têm um nome, o nome da letra é V, o som da letra é V. O nome da letra é L, o som da letra é L. Então, se eu não tenho esse conhecimento enquanto professor, enquanto profissional que trabalha com alfabetização, como que eu vou ensinar para minha criança? Né? Então, nós estamos aqui para aprender. É claro que nós temos aqui pouco, né, 40 minutos, um pouquinho mais agora, para ensinar os sons das 26 letras do nosso alfabeto, entendendo que tem letras que vão ter só um som, mas tem letras que vão ter mais de um som. Então, nós vamos ter vários fonemas aqui para aprender. Na pós de alfabetização, educação infantil, alfabetização e letramento, a gente tem uma aula de 8 horas, onde nós trabalhamos todas as habilidades relacionadas à consciência fonológica, aprendizagem da leitura, da escrita, como ensinar os sons das letras, como trabalhar esse processo de alfabetização, que aqui a gente só vai conseguir trabalhar os sons das letras. Então, eu convido vocês a conhecerem essa pós, Educação Infantil, Alfabetização e Letramento baseado na BNCC. E aí, quando a gente vai ensinar, então, os sons das letras, a gente precisa ensinar de forma multissensorial. Por quê? Porque eu preciso fazer a minha criança perceber não somente o auditivo vai ser importante, ela perceber que som é esse, para que ela consiga discriminar e perceber que o som V é diferente do som F, que é diferente do som P. Ela precisa ter essa percepção auditiva, mas ela também precisa ter a percepção visual. Como que minha boca está mexendo? Quando eu produzo o som dessa letra, os lábios estão fechados? A língua está encostando no dente? A boca está aberta? Como que eu produzo esse som, então? Então, eu preciso chamar a atenção para essa articulação. Mas eu também preciso chamar atenção para o sinestésico, o sentir. Sai ventinho a hora que eu faço esse som? Não sai. Vibra o meu pescoço? Não vibra. Né? Então, eu vou trabalhar de forma multissensorial, ativando essa audição, essa visão e esse tátil sinestésico, ok? Então, agora a gente vai começar a aprender todos os sons das letras, entendendo que tem letras que vão ter mais de um som, que nós chamamos de relações múltiplas, e vão ter letras que têm apenas um som, que nós chamamos de relações únicas. Então, vamos lá. Nome da letra A, som da letra A. Olha, minha boca bem aberta. A. Então, é importante que eu chame a atenção da minha criança. Vocês observaram, comentei aqui, né, que eu vim com batom escuro para que vocês tenham atenção para esse visual também. O auditivo ele vai ser importante, mas o visual também é. A. A gente, quando vai trabalhar o alfabeto, é importante que a gente já traga as 4 formas, as 4 diferentes formas da letra, para quê? Para que essa criança também vá criando uma memória visual, que essa letra é a letra A, mas que essa também é, que elas têm semelhanças, elas têm diferenças, mas elas vão ter o mesmo significado. Então, essa criança já precisa também ir criando essa memória visual. E vai ser importante que eu traga uma figura, não para a criança decorar o A de abelha, né? Não é igual ao alfabeto da Xuxa, A de amor, B de baixinho, C de coração. Não, é porque quando eu trago uma figura, essa criança, quando ela chega para ser alfabetizada, normalmente o desenvolvimento da linguagem oral está já formado. Né? Então, ela consegue olhar essa figura e nomear. É uma abelha. Então, vamos prestar atenção. Quando eu falo abelha. Qual que é o primeiro som que eu falo? A, abelha. Que mais que eu conheço que começa com esse som? Abelha, água, abacaxi.
E aí a gente já trabalha uma habilidade da consciência fonológica, que é a aliteração, que é perceber esse som na posição inicial da palavra e comparar com outra palavra, certo? E aí a letra A, ela também vai ter um outro som, e vai ser importante que eu ensine a minha criança que a letra A também faz o som que vai ser um A nasal. Então, quando eu falo anjo, cama, essa letra A, ela muda de som. Na verdade, ela sofre um efeito de nasalância. O que que seria isso? Quando que a letra A, ela vai ter esse som ã? Ou quando ela tiver um tio em cima dela, não, mão, balão. Então, esse tio vai ser um sinal que vai representar ali a mudança de som da letra A. Mas também, quando depois da letra A vier uma consoante nasal, um M ou um N. Então, cama, depois dessa primeira letra A, eu tenho um M. Então, a letra A vai ficar com o som nasal. Cama. Anjo, depois da letra A, eu tenho a letra N, que é uma consoante nasal. Então, a letra A vai ficar com o som nasal. Anjo. Tá? Então, eu preciso ensinar isso para minha criança, porque senão eu falo assim para ela: escreva para mim anjo. Ela fica lá, Que letra é essa, professora? Ã. Por que que ela não sabe? Porque ninguém nunca ensinou. O ensino precisa ser explícito, sistemático, para que essa criança se aproprie com efetividade, certo? E aí, nós vamos chegar ali na letra B, que é uma consoante. Então, aqui eu já tenho um nome de letra B e um som diferente, B. Então, o nome da letra é B, mas eu não leio B-ola, eu leio bola. Então, qual que é o primeiro som que eu produzo? B, B. Ó, os meus lábios estão fechados. B. Explode o ar. B. E ó, faz uma forcinha no meu pescoço. B. Por quê? Porque as minhas pregas vocais estão fechadas. Então, todo fonema, todo som de letra, ele é produzido com o ar que sai do meu pulmão. Então, esse ar precisa subir e ser articulado na minha boca. Alguns fonemas, as minhas pregas vocais estão fechadas, então eu preciso fazer uma pressão aqui no meu pescoço. Então eu sinto essa vibração do meu pescoço, essa força no meu pescoço, porque eu tenho vibração de pregas vocais. Se a gente coloca a mão na frente da boca, não solta tanto vento. A gente vai falar de alguns fonemas que eu tenho ali a minha prega vocal aberta, que a gente vai sentir que sai bem mais ar na boca, tá? Então, ó, bola começa com som b, bola, b, bala, b, beijo. Então, eu vou trabalhando esse som na posição inicial da letra. E aí, a gente precisa entrar e dentro da pós, né, tanto de psicopedagogia, quando a gente pensa na pós de alfabetização e letramento, a gente trabalha muito dentro do conhecimento que a linguística nos traz. A linguística é a ciência que estuda a nossa língua. Então, se eu estou ensinando a criança a escrever na língua portuguesa, eu preciso me aprofundar dentro da linguística, que muitas vezes o curso de letras tem essa base da linguística, mas que às vezes dentro da graduação de pedagogia isso falta. Tá? Então, aí, dentro do conhecimento da linguística, a gente vai ter algumas classificações dentro das consoantes, que é quanto ao ponto articulatório. O que que é o ponto articulatório? O local na minha boca onde esse som é produzido. O nome desse ponto articulatório, pelos linguistas, é chamado de bilabial. O fonema bilabial é aquele que eu produzo com os lábios unidos. Eu vou precisar ensinar esse termo para minha criança bilabial? Não, mas é importante que eu, enquanto professor, alfabetizador, conheça. Por quê? Porque quando eu vou pegar um artigo, quando eu vou pegar um material didático, quando eu vou estudar, né, quando eu vou adquirir esse conhecimento, eu vou ter acesso a esses termos. Ponto articulatório, bilabial, modo articulatório,
plosivo, e eu preciso saber do que se trata, do que está falando. Mas é claro que para criança a gente vai se ensinar de forma muito mais lúdica. Então, ó, quando eu faço b, os lábios estão unidos, ó, a boquinha está fechada e o ar explode, ó. B, b. Quando a gente fala desse ar que explode, nós estamos falando do modo articulatório. O que, que é um modo articulatório? É como o ar sai da minha boca. Lembra que eu falei para vocês que todos os fonemas são produzidos com o ar que sai do meu pulmão? Então, esse ar vai sair do meu pulmão, vai chegar na minha boca e ser articulado. Todo fonema plosivo, esse ar chega aqui, ele vai ter que fazer uma força na minha boca para explodir. Eu não consigo prolongar o som da letra B. Bola, não dá, né? Então é um ar, um som que tem um ar curto, um som curto. Explode. E lembra que eu falei para vocês que eu tenho a forcinha no pescoço porque as minhas pregas vocais estão fechadas? Então, todo fonema que eu tenho as minhas pregas vocais fechadas, nós chamamos de fonema sonoro. Só que aí, para minha criança, eu vou explicar para ela que faz a forcinha no pescoço, né? Brr, brr. E aí, o ar explode, certo? Perfeito? E olha lá que slide lindão para vocês trabalharem com as crianças. Vão lá no Instagram do Rema, olhem lá a primeira postagem lá, comentem na postagem do Instagram, não é aqui no YouTube, comentem eu quero, vocês vão receber esse material bonitinho lá para vocês. E aqui eu tenho uma foto. Essa foto, esse desenho, não é o fonema. Fonema é som. Isso daqui é um recurso visual, fonoarticulatório, para auxiliar essa criança a lembrar. Porque se eu faço só, não tem som, né? É só uma boca parada. Então, fonema é som. Eu preciso produzir o som junto. Eu posso até mostrar a figurinha para minha criança, mas eu vou ter que produzir o som junto. Ó, explode o ar, os lábios estão unidos e faz a força no pescoço. Então, todas as consoantes, nós vamos trazer essa classificação quanto ao ponto articulatório, modo articulatório e sonoridade. Combinado? Aí a letra C. O nome da letra é C, mas quando eu falo aqui, casa, qual que é o primeiro som que eu falo para produzir a palavra casa? Olha, onde que está a minha língua? Olha lá, minha língua está batendo lá atrás na garganta, certo? Então, eu vou mostrar isso para a criança, ó. Eu consigo prolongar o som? Casa. Não, o ar explode, ó. É curtinho o som. Faz força no pescoço? Não, ó, sai bastante vento. Então, quando sai bastante vento, é porque a minha prega vocal está aberta, certo? Então, olha lá. Quando que a letra C vai ter esse som que é igual da letra K, que é igual da letra Q? São letras diferentes, mas que têm o mesmo som. Letra K, letra C com A, O, U e letra Q. Então, quando eu tenho a letra C e depois dela vem as vogais A, O, U, ela vai ter o som. O ponto articulatório é chamado pelos linguistas de velar. O que, que é esse ponto articulatório velar? É lá no céu da minha boca, lá atrás, onde eu tenho a minha campainha, a minha úvula, é chamado de véu palatino. Então, eu bato a minha língua lá atrás na garganta, nesse véu palatino. Vou explicar todos esses termos para a criança? Não. Eu vou falar para a minha criança que a língua bate lá atrás na garganta. E olha lá, explode? Também tem um modo plosivo. E a sonoridade? Ó, sai bastante ventinho. Não faz tanta força aqui no meu pescoço. Certo? Aí a letra C, quando eu falo aqui cenoura, é o mesmo som que a gente viu ali atrás? Cenoura. Não, olha lá como que tá a minha boca. Em formato de sorriso. Sai um ventinho. Eu não consigo prolongar. Cenoura. Não parece com o som da letra S?
Quando que a letra C vai ter esse som? Quando depois dela vier as vogais E ou I. Ela vai ter o fonema igual da letra S, né? Ó, eu vou ensinar para minha criança que a língua tá, que a boca, perdão, que a boca tá em formato de sorriso. E aí, esse ponto articulatório é chamado de língua alveolar. Por quê? Porque a minha língua está encostando ali nos meus dentes, nos meus alvéolos, encostando ali atrás. Olha o modo articulatório, mudou. Modo fricativo. Por quê? O modo fricativo é todo aquele que sai fazendo fricção do ar. O ar saiu do meu pulmão, chegou aqui na minha boca e fez uma fricção. Eu vou dizer para minha criança que é um som longo, que sai o ventinho. Cenoura. E aí é surdo. Nos fricativos é muito mais fácil da gente perceber que não vibra o pescoço. Não liga o motorzinho, certo? Aí a letra D. Dedo. Ó, minha língua tá batendo no meu dente. D, dedo. Ok? O ponto articulatório. D. Língua dental. A minha língua toca o meu dente. D, d. Também é plosivo, ó. Dedo. Consigo prolongar o som? Não. O ar explode, é curtinho. E é sonoro porque faz a força no pescoço. D, d, d. Sai pouco vento. D, d. Ok? E a gente vai seguir dentro dessa mesma regra, explicando ponto, modo, articulatório e sonoridade para minha criança. Aí, em algumas regiões, a letra D só tem um som. Então, se na sua região você fala dinheiro, dinossauro, diamante, dia, a letra D só tem esse sonzinho aqui. D, dia, dinheiro, diamante. Se na sua região você fala dinheiro, dia, dinossauro, fazendo um biquinho, aí nós temos uma variedade dialetal. A nossa letra D ela vai ter mais de um som. Então, quando a letra D vem seguida da letra I, em algumas regiões, na grande maioria das regiões do nosso Brasil, a letra D vai ter o som D. É como se a gente juntasse o sonzinho da letra D com o som da letra J. D. A língua continua batendo no meu dente, mas eu faço um bico junto. D. Dinossauro, diamante, dia. Se na sua região você fala dia, dinossauro, diamante, você não precisa ensinar esse outro som para a criança. E aí o modo articulatório, o nome também muda. Olha lá, vira africado. Por quê? Porque eu juntei um som fricativo, que é o som do J, com um som plosivo, que é o som do D. D, D. Por isso que às vezes tem criança que vai escrever dia, escreve gia, vai escrever dinossauro, escreve ginossauro. Porque ela percebe muito mais esse som do que o som d, que é curtinho. E também faz a força no pescoço. A letra E. Ele. Eu tenho o E fechado. Ele. Mas eu também tenho o E aberto. Ela. Ele. Ela. A gente chama de letra E, de letra E, não tem problema, pode chamar dos dois jeitos. Em algumas regiões usam muito mais o som escola, elefante, e não tem problema, né? São variedades dialetais dentro de uma mesma língua. Vocês já devem ter observado que eu falo Carla, porta, barco. Alguns de vocês falam Carla, porta, barco. Então, também são variedades dialetais que depois, quando a gente chegar lá na letrinha R, a gente vai falar da diferença desses sons também. A letra F. O nome da letra é F, o som da letra é faca. Qual que é o primeiro som que eu produzo? Olha, o dente de cima está encostando no meu lábio de baixo. Saiu um ventinho. Vibra o meu pescoço?
não vibra. Então, olha lá todas as características. Ponto articulatório, lábio dental. O meu lábio de baixo toca o meu dente de cima. Fricativo, porque sai o ventinho, consigo prolongar. E surdo, porque não vibra o meu pescoço. Todo fonema que não vibra, que não faz força no pescoço, é chamado de surdo. Letra G. O nome da letra é G. Aqui em gato. Como que é esse som? G. A língua vai lá atrás na garganta também. G, 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 g. Nossa, Carla, é muito parecido com o som da letra C, com A, O, U. Sim. Aqui a gente não vai ter tempo de trabalhar e falar dos pares mínimos que nós chamamos, que são aquelas letras que têm sons parecidos, que é o P e B, T e D, C e G, F, V, S, Z, X e J. Quando a gente fala dos pares mínimos, eles vão ter o mesmo ponto e o mesmo modo articulatório. A gente não vai conseguir, né? Temos aqui poucos minutos para terminar aqui o nosso conteúdo, mas, novamente, né, convido vocês a conhecerem a pós de alfabetização e letramento, educação infantil dentro da BNCC, que aí a gente consegue trazer todo esse conhecimento, todo esse trabalho para essas crianças que têm esses tipos de trocas na escrita, né? Que muitas vezes eles podem falar corretamente, mas na hora de escrever um gato, escreve um cato. Na hora de escrever um vaca, escreve um faca. Ao invés de escrever você, escreve fossê. Então, a gente precisa aprender também a trabalhar com essas trocas surdo-sonoras, tá bom? Aqui, a letra G, então, quando depois dela vem as vogais A, O, U, ela produz o som G. Olha lá, velar, vocês já aprenderam lá, que é o véu palatino lá na garganta, a língua tocando lá atrás. G. G, g. Explode o ar, sonzinho curto e faz a força no pescoço. G, g. Sai pouco vento. G. A letra C, k, a boca mexe igual. K, g, k, g. Qual que é a diferença? A força no pescoço. K. O som da letra C com A, O, U é fraco. G. O som da letra G com A, O, U é forte. Certo? Aí a letra G em girafa. Como que é o som? Girafa. Faz o biquinho, vibra o pescoço, prolonga o som. Olha, igual o som da letra J, né? Então, quando a letra G tiver seguida delas, vogais E ou I, eu produzo o som que é igual ao som da letra J. Carla, mas e aí para eu trabalhar que girafa eu escrevo com G e jipe eu escrevo com J? Aí a gente vai ter que trabalhar dentro das dificuldades ortográficas. Dentro da pós de educação infantil, alfabetização e letramento, a gente também tem uma disciplina que eu também leciono, que são as dificuldades de leitura escrita no processo de alfabetização. Aí a gente vai trabalhar com essas dificuldades ortográficas também, né? Então, ortografia dependente de regra, dependente da oralidade, independente de regra, para a gente trazer aí todas essas questões. Então, convido vocês a conhecerem a pós. Então, ponto articulatório aqui, língua palatal. Por quê? Palato é o nosso céu da boca. Minha língua está lá atrás encostando no meu céu da boca. Mas eu preciso chamar a atenção da criança para o que ela vê. O que ela vê aqui na produção desse som? O bico que eu estou fazendo. Olha, eu prolongo o som, é fricativo. E vibro o pescoço. Ok? A letra H não tem som. Quando que eu vou escrever, então, com a letra H? Como que eu sei? Aí vai ser memória visual ortográfica. Aquilo que eu estava falando para vocês. A gente vai precisar de uma outra disciplina de mais tempo para trabalhar aí com as dificuldades ortográficas. Então, na pós de alfabetização e letramento e educação infantil dentro da BNCC, a gente trabalha com todas essas questões voltadas à ortografia também, né? Quando que eu vou trabalhar essa memória visual ortográfica, então, com a minha criança, que estratégias eu vou usar para trabalhar todas essas trocas. E aí,
quando a gente pensa nas palavras escritas com H, o primeiro som dessa palavra vai ser da vogal que vem depois. Hospital, hoje, né? Homem, havia. Ela vai precisar de uma memória visual ortográfica para ela saber que palavras ela vai escrever com essa letra. Letra I, igreja, I. Nome da letra igual ao som da letra, não muda. E a letra I só tem um som. Letra J, janela. Igualzinho ao som que a gente acabou de falar da letra G com E e com I. Faz o biquinho, prolonga o som, vibra o pescoço. Então, ponto articulatório, língua encostando no céu da boca, fazendo o biquinho, fricativo que prolonga o som e sonoro que vibra o pescoço. Perfeito? Continuando, letra K, igualzinho o som da letra C com A ou U, mesmo fonema. A gente vai explicar para a criança que a letra K vai aparecer muito mais em nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de marcas, né? E a grande maioria das palavras, então, a gente vai escrever ou com C ou com Q, que também vai ter o mesmo som. Então, aqui, mesmo ponto articulatório do C com A ou U, a língua vai lá atrás na garganta, explode o ar, surdo, não faz força no pescoço, sai bastante ventinho. Perfeito? Letra L, lápis. O primeiro som, ó, a minha língua encostando lá no meu dente. Vibra o pescoço, consigo prolongar o som. Então, aqui o ponto articulatório é língua dental, a minha língua encostando no meu dente. Lápis, bola. Aí, às vezes, podem surgir aqui algumas perguntas, né? Fala, Carly, quando a criança tem trocas na fala, né? Como que a gente vai trabalhar? O que que é esperado para cada idade? Dentro da disciplina lá que eu falei para vocês no curso de alfabetização e letramento, a gente fala desses processos fonéticos dentro do desenvolvimento de fala e de linguagem. Aí a gente vai ter outras questões para entender que idade é esperada que a criança adquira esses sons, tá? Então, aqui, o modo articulatório líquido. Por quê? Aqui não tem relação com o ar que sai. Eles chamam o som do R e do L de líquido, os linguistas, né? Porque são as consoantes que se misturam com outras consoantes quando nós temos os encontros consonantais, né? BL, PL, DL, BR, PR, TR. Por isso que é chamado de modo líquido. E a sonoridade vibra o pescoço, né? Ok? A letra M, mala. Os meus lábios estão juntos, vibrou o nariz, vibrou o pescoço. Mala. Ponto bilabial, olha lá, os lábios unidos. Modo nasal, por quê? Porque o ar está saindo pelo nariz, está vibrando o meu nariz. E sonoro, porque vibra o pescoço. Letra N, neve, que é muito confundido o M e o N. Porque ambos são fonemas nasais. Eu vibro o meu nariz. Só que aqui o meu ponto articulatório mudou. Olha lá, minha língua está encostando no dente. Neve, noiva. Então, o ponto articulatório é diferente. Ele também é nasal, ele também é sonoro, mas o ponto articulatório é diferente. O M é bilabial, o N é linguodental. Certo? A letra O, olho, o O fechado, ó. Olho, óculos, o O aberto. O, ó. Então, a gente também chama letra O, letra O. Não necessariamente a letra O vai ter o som O quando tiver acento, né? Quando eu falo a palavra copo, o primeiro O, ele é aberto, O, mas ele tem acento? Não, ele não tem acento. Então, as regras de acentuação são diferentes da fonética e da fonologia, certo? Letra P,
Pare. Então, eu também tenho ali os meus lábios fechados, o ar também explode, só que sai bastante ventinho, ó. Não faz força no pescoço. É parecido com o som da letra B. B, b. Então, se eu fico só chamando atenção para minha articulação, não é bola, é bola. Adianta. É igual, ó. Pola, bola, pola, bola. O que que eu preciso chamar atenção? Para aquilo que é diferente. Porque o P e o B são bilabiais. B. O P e o B são plosivos. B. O que é diferente? Não faz força no pescoço. B. Faz força no pescoço. Sai bastante ventinho. B. B. Não sai tanto vento. Ok? Porque eu tenho as pregas vocais fechadas na letra B e abertas na letra P. Letra Q. Queijo. Tem o fonema idêntico, igualzinho o da letra C com a OU e o da letra K, certo? Queijo, coati, quando, quiabo, ok? Então, aqui, o fonema é o mesmo. Quando que eu escrevo com Q, quando que eu escrevo com C, quando que eu escrevo com K? Muitas vezes vai ser memória visual ortográfica, certo? Então, lá, ó, ponto velar, a língua vai lá atrás na garganta, explode o ar e surdo porque não faz força no pescoço, certo? Letra R. Aí a letra R é uma grande discussão porque é uma letra que, dependendo da região, ela tem 3 sons. Na minha região, ela tem 3 sons, né? Então, aqui a gente tem o som em rato. Como que é o som? Olha, a língua vai lá atrás e raspa a garganta. Faz força no pescoço. Quando que a letra R tem esse som? Ou quando ela estiver no meio da palavra, desculpa, perdão, no começo da palavra, rato, roupa, rua, toda vez que ela estiver na posição inicial, ela vai ter esse som do R forte. Mas ela também pode ter esse som do R forte quando ela estiver no meio da palavra, entre uma consoante e uma vogal. Gen, ro, on, ra. Mas aí, quando eu tiver esse som forte no meio da palavra entre duas vogais, eu vou precisar colocar 2 R's, né? Ca, ro, bu, ro, certo? Aí eu vou precisar usar 2 R's para esse som ficar forte no meio da palavra. Então, o som do R forte também é velar, por quê? Porque minha língua vai lá atrás na garganta. Raspa a garganta. O modo articulatório, chamado de líquido, lembra a mesma explicação do L, porque é uma letra uma consoante que se mistura com outras consoantes. E a sonoridade, olha lá, sonoro, vibra. O pescoço, faz força no pescoço, pregas vocais estão fechadas, vibrando. Certo? Aí, nós temos o R em tesoura. Né? Então, quando a letra R está no meio da palavra entre duas vogais, o som dela vai ser R, R, R. Tesoura, barata, parede. Como que eu produzo? Batendo a língua rapidinho no céu da boca, ó. R, 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 R. Faz uma força no pescoço. R, R. Esse é o último fonema que a criança adquire na fala, por volta de 5 anos. Então, até no máximo 6 anos, eles já precisam estar produzindo todos os sons da fala, tá? Então, aqui, ó, ele é língua-palatal, por quê? Porque a língua bate no meu palato, no meu céu da boca, tá? Bem rapidinho. R, R, R. Não necessariamente eu preciso vibrar a língua, eu não falo tesoura, barata,
rede. Tem muita gente que produz o som do R fraco corretamente, fala tesoura, barata, parede, e não consegue vibrar a língua, né. Então, o fazer o som, eu não falo tesoura, barata, eu não preciso vibrar a língua, tá bom? Eu bato só ela rapidinho, r, no céu da boca, ok? E aí, a gente tem a variedade dialetal quando o R aparece no final da sílaba. Importa, pode ser no final da sílaba dentro da palavra, ou no final da sílaba, no final da palavra. Amor, vocês já devem ter observado que eu, Amara, né? Então, nós aqui do interior do Paraná, do norte do Paraná, eu sou de Maringá, no Paraná, a gente fala porta, Carla, barco. Tem algumas pessoas daqui, então a gente tem pessoas, estamos com 2.600 pessoas aqui nessa live, né? Eh, e aí tem pessoas que falam com o som do R forte, porta, barco, Carla. Mas tem pessoas aqui que falam porta, barco, Carla, falam com som do R fraco. E tem pessoas que são do interior, interior do Paraná, interior de São Paulo, né, interior de Minas, algumas cidades aí do interior, vão fazer com R retroflexo, ó, que faz uma curva na língua. Carla, porta, amor. Então, você vai ensinar para o seu aluno o som que ele produz. Então, é claro que se eu, Carla, vou dar aula lá no Rio de Janeiro, que falam porta, Carla, amor, eu vou ter que ensinar as minhas crianças o som r do final da sílaba, porta, Carla, amor. Eu vou ter que me policiar dentro de sala de aula, né? Por quê? Porque se eu falar que o som é é um som que eles não têm, que eles não produzem, e aí eles vão ter dificuldade de entender quando eles forem escrever porta, que som é esse Eu nem produzo ou porta. Que letra eu vou representar ali, vou utilizar para representar esse som, nesse pedaço da palavra, certo? Então cada região vai ensinar o seu som, combinado? O S, sapo. É o mesmo som que a gente falou lá do C, quando depois dele vem o A. Desculpa, o C quando depois dele vem o E ou o I. Sapo. Então, língua alveolar, porque a língua está encostando ali atrás dos dentes. Boca em formato de sorriso. Sai o ventinho. E não vibra o pescoço. Esse fonema é o fonema mais difícil de ser escrito. Existem 10 formas de escrever o som s. Posso escrever com S, sapo, posso escrever com C, cebola, posso escrever com 2 S's, com C cedilha, com C, com X, com Z, com SC, com XC, com XS. Tá? Então, existem várias formas de escrever esse som s. Aí a gente trabalha dentro das dificuldades ortográficas, que aí na pós de alfabetização e letramento, ou na pós de psicopedagogia, neuropsicopedagogia, a gente trabalha todas essas questões, tá? E aí, a letra S, ela também tem um outro som, quando ela está no meio da palavra entre duas vogais. Casa. Ela vai ter o som z. O S e o Z são fonemas que nós chamamos de pares mínimos. Eles têm o mesmo ponto articulatório. S, z. Olha, a boca está igual. S, z. Eles têm o mesmo modo articulatório, que é produzir o som saindo ventinho. S, z. Só que a diferença, s, não vibra o pescoço, z, vibra o pescoço. Então, a letra S, entre duas vogais, vai ter o som igual do Z. Z. A letra T, toalha, tapete, eu produzo com a minha língua batendo no dente. Ela faz par mínimo com o D, né? Então, língua dental, ó, a língua toca no dente. Explode o ar e não faz força no pescoço. Sai bastante ventinho.
aí, assim como a letra D, que é par mínimo dela, tem regiões que têm uma variedade dialetal. Se na sua região você fala tinta, tia, time, você só vai ensinar o som t. Se na sua região você fala tinta, tia, time, fazendo um biquinho, aí a letra T, ela tem uma variação. Então, quando a letra T vem depois dela a vogal I, ela vai ter o som ch, que é como se eu juntasse o som da letra T com o som da letra X. Tia, time, tinta. Eu tenho o biquinho junto. Tch. Vai ter aquele nome africado lá, que eu junto um fonema fricativo, que é o som do X, que eu consigo prolongar, sh, com o som do T, que explode. Por isso que tem crianças que às vezes vão escrever tia, escreve chia, vão escrever tinta, escreve xinta. E também não faz força no pescoço, surdo. Tch, tch, tch. A letra uva, nome da letra igual o som da letra, não tem variação. Letra V, vaca. O dente de cima encostando no lábio de baixo, vibra o pescoço. Então, o ponto articulatório igual da letra F, o modo articulatório igual da letra F, e a sonoridade diferente. Vibra o pescoço, liga o motorzinho, que são aqueles pares mínimos que eu falei para vocês. FV, SZ, XJ, PIB, TID, SZ. Então, se vocês querem conhecer mais como trabalhar essas dificuldades, essas trocas nas letras, aconselho vocês a buscarem, a se aprofundar nas pós-graduações do Grupo Rema. Então, a de alfabetização, e letramento e educação infantil dentro da BNCC, dentro dos parâmetros da BNCC, a gente tem a disciplina para trabalhar essas dificuldades de leitura escrita, essas trocas, né? Então, a gente trabalha muito detalhado que estratégias eu uso, que atividades, que brincadeiras eu uso para trabalhar aí com esses pares mínimos, com essas trocas junto com a minha criança, tá? A letra W, estamos chegando no final, né? A letra W, ela tem 2 sons e também vai ser utilizado muito mais em nomes próprios, né? Walter, Wagner. Então, a letra W, ela pode ter o som igual do V, ou ela pode ter o som igual do U, Wesley, Washington, ok? E a letra X, xícara. Olha lá o biquinho. Então, o som, o ponto articulatório é língua palatal, a língua está lá encostando no céu da boca, mas eu faço o biquinho. Prolongo o ventinho, e não vibro o pescoço. Parecido com o som da letra J. Não vibra o pescoço, vibra o pescoço. A letra X, vocês sabiam que a letra que tem mais sons é a letra mais difícil de ser lida na nossa língua? Então, aqui, quando eu leio a palavra exército, qual é o som que a letra X tem? Zzz. Quando que a letra X vai ter esse som? Quando ela estiver entre a vogal E e uma outra vogal. Na palavra exclamação, qual que é o som da letra X? S. Quando que a letra X vai ter esse som? Quando ela estiver entre a vogal E e uma consoante. Exclamação, texto, explicação.
Quando eu entro numa escola, eu lembro da Mara de 30 anos atrás, pisando pela primeira vez na sala de aula para ensinar crianças, cada uma do seu jeitinho, com as suas experiências de vida e de mundo, sempre na busca de formar, de entender o mundo de cada criança para poder assim potencializá-las, para que futuramente elas fossem pessoas, fossem adultos que fossem construir um mundo melhor. Ainda me lembro daquela adrenalina, do amor, da alegria, segurando pela primeira vez o giz, mas também das inseguranças ao lidar com situações imprevisíveis e que muitas vezes eu não sabia o que fazer. Mas uma coisa sempre foi muito latente em mim, a curiosidade, o estado de nunca querer ficar na zona de conforto, de se acomodar. E isso foi despertando em mim a necessidade de fazer algo a mais por cada vida que passava pelas minhas mãos. Eu já entendia que cada criança era um mundo diferente. Eu já entendia que para lidar com elas, eu precisaria crescer, evoluir e aprender sobre esses mundos. E foi aí que a minha jornada nunca mais parou. E quando eu me deparei que eu poderia ainda fazer mais, não só por elas, mas por muitas, através dos professores, eu comecei a me perguntar: como é que eu conseguiria ensinar o que eu havia aprendido para os meus amigos professores? Porque dessa forma eu multiplicaria os meus saberes e formaria então um grande exército de professores que, assim como eu, apaixonada pelo que faz, impactaríamos muito, muito mais vidas e deixaríamos um legado na educação do nosso país. Foi então que, ao lado do meu marido Fábio, fundamos o Grupo Rema Educação, que nasceu lá em 2009 com o desejo de gerar esse impacto ao mundo da educação. E realmente nós não imaginávamos como estaríamos hoje, em todo o Brasil e em mais de 20 países. Isso porque nos dedicamos aos estudos, à ciência e nos baseamos em toda a experiência que eu tive em sala de aula, além da fé de sempre promover um mundo melhor. Traçamos objetivos, recalculamos muitas vezes a rota e seguimos firmes com a ideia de melhorar a área da educação. E hoje, a Rema é a maior instituição de pós-graduação focada na formação de professores. São mais de 750 colaboradores de forma direta e indireta. E aqui trazemos todas as soluções educacionais que o professor precisa para incluir melhor os seus alunos. Na área da neurodiversidade, TEA, TDAH, TOD, alfabetização, psicopedagogia, neuropsicomotricidade, gestão escolar, educação especial e tantas outras áreas. E nós estamos aqui com muito